agradecendo a sua gentileza em atender o nosso convite para falar das suas propostas, te parabenizar por colocar o seu nome como candidato a prefeito da população de Amicuns. Eu acho que uma candidatura, a predisposição a servir, você acaba por abrir mão de sua vida particular, profissional, em prol do coletivo, do bem-estar da sua comunidade. Eu não sou eleitor daqui, mas eu acho que me sinto na obrigação de agradecer e parabenizar pela iniciativa, tá? E antes de já iniciar nossas perguntas, eu quero fazer o agradecimento, o justo agradecimento ao Centro Acadêmico, professor Najib Ramu, aqui na pessoa da Jordana, a presidente que está nos ajudando, professor Luciano Belina, coordenador de extensão, o idealizador desse FECast, e ressaltar que esse é um projeto para que, se a faculdade, nós possamos ouvir todos os candidatos a prefeito de Amicuns. A gente já ouviu o candidato Getúlio Kennedy, hoje estamos aqui com o candidato Danilo Menezes, amanhã, quinta-feira, às 14h, iremos ouvir o candidato Paulo Sérgio. Na sexta-feira, a gente vai ouvir, às 14 horas, a candidata Clédia, às 15 horas, o candidato Paulinho do Barreirão, e a gente continua ainda aguardando a confirmação de horário do candidato Waster e do candidato Dr. Lorival. Danilo, mas vamos ao que interessa. Vamos. Uma vez eleito, qual a sua, e claro, por questão até de constituição da faculdade, ela é uma instituição pública municipal, a nossa fundação mantenedora, e o presidente da fundação é nomeado pelo prefeito. A pergunta é, a sua ideia seria nomear alguém dos quadros da faculdade para exercer o quadro? A gente teria uma participação na indicação dessa pessoa? Qual o perfil da pessoa que você iria colocar na gestão da fundação? Isso é uma boa pergunta, né? A faculdade nossa ela é importante, né, para vários profissionais da cidade. Inclusive fui formado nas duas áreas que tem formação, que é contábil e direito, por essa faculdade que eu venho nessa entrevista. E a gente vê ela sendo tratada com total desrespeito, né? Tem muita gente que vem para a presidência que às vezes não tem a questão da docência, não tem a questão do zelo, né, com a faculdade precisa ter. Às vezes a gente vê muito descaso com intervenção política, com usar a faculdade para se promover alguns nomes para que se destaquem no meio da cidade, e esquece da própria que é ela, né? Que hoje a faculdade se encontra com dificuldades financeiras. Eu vejo no município muito desatento e muita ingratidão do prefeito, nunca nenhum dos prefeitos ter feito isso, de passar esse poder da escolha do presidente para a própria faculdade, através da participação entre os professores, né, e da votação, de construção de uma chapa, de posto à eleição, como é feito o seu cargo hoje de diretor. Então, o que a gente precisa? Do ordenador de despesa, da pessoa que controla realmente o orçamento da faculdade, ser da própria faculdade. Eleito, eu sei que a lei fala para me nomear. Essa nomeação ela seria bem com a reunião com todos os professores, para que tenha essa reunião provisória, essa governança provisória, até a lei ser instituída, né? Para que a gente possa ter em si essa eleição do presidente, a escolha ser interna, realmente, e ter tantos benefícios de estar governando a faculdade, gerindo os recursos, e ter a punição para caso quem assumir o cargo fizer mal feitos. Na verdade, quem conhece a instituição são aquelas pessoas que vivenciam o dia a dia, né? É interessante essa sua ideia de que o presidente seja escolhido pela classe, pelos servidores, alunos, gestores. É uma ideia muito boa e parabenizo por ela. O que é até importante, sabe? Eu queria ressaltar mais outra coisa. O município hoje, ele perde em torno de R$500 mil ao ano, da verba chamada VAR, um complemento do Fundeb para os alunos que vêm, porque da seguinte forma, é um plano nacional de educação e um municipal. Nesse plano, ele fala que o diretor das escolas tem que ser escolhido através da democracia entre pais, alunos e professores. Então, a lei era para estar instituída para vir esse repasse já cumprindo os planos. O município prefere perder por troca política, prefere nomear um diretor
que às vezes não está lá tão comprometido, né? Então, assim, não é criticando quem está hoje como diretores, mas a forma de como entrou, porque a gente está perdendo 500 mil e a cidade nossa precisa de recursos. Como eu perco 500 mil na educação e falo assim depois que eu não tenho vaga, que eu não tenho professor, que eu não consigo terminar uma creche, que a creche tem que ser interrompida em junho, tem que ser interrompida em janeiro, porque eu estou com falta de dinheiro e desperdiçando dinheiro pela simples fato de deixar as escolhas desses diretores ser escolhidas através da democratização. Então seria a mesma coisa na faculdade, se até no nosso ensino fundamental, que é o inicial, já é dessa forma, o nosso ensino médio, que é bancado pelo Estado, já é dessa forma há muito tempo pelo nosso colégio aqui militar, Rosa Turismo, que não era militar, hoje é militar. E nós passamos vergonha com o nosso ensino superior e não dá essa democratização aqui. Isso a gente tem histórico de ex-presidente condenado por improbidade administrativa, a gente tem histórico de vereadores que trocavam bolsa através de voto. Né? Então a gente tem um histórico muito ruim para a faculdade, porque a gente sabe que o servidor concursado daqui, ele valoriza a faculdade. Ele quer o melhor para a faculdade. Só que sem valorização é muito frustrante você sair do dia a dia para trabalhar. Você tem que ter um plano, você tem que ter um plano de carga e salário, você tem que ter uma evolução, você tem que valorizar, você tem que capacitar seu servidor para que ele consiga dar mais qualidade no ensino e atrair mais jovens para querer sempre aprender mais. Não, certo, e até na sua resposta você já emendou, porque eu iria te perguntar justamente isso, a sua ideia com relação à valorização dos servidores, política salarial, plano de carreira. Porque o que a gente tem hoje já é defasado, a gente funciona sob regime de horista, então o professor ele é remunerado pela quantidade de horas-aula que ele ministra, e então cada semestre ele tem um salário, ele não tem aquela continuidade, aquela certeza, aquela garantia. Então eu gostaria de ouvir a sua ideia a respeito disso. Não, isso é um total descaso do servidor, né? Porque assim, o município, através de todos os gestores que já passaram, inclusive o atual está aí, ele não quer valorizar a questão do equilíbrio econômico. Você vem trabalhar para dar o seu melhor, você quer trabalhar para ser remunerado para dar o melhor para a sua família. E se essa insegurança do equilíbrio financeiro, ela às vezes trabalha emocionalmente, você não consegue nem entregar o serviço. O professor daqui sempre foi culpado de falar a previdência do servidor quebra o município, o professor é muito caro para o município. Não, caro para o município é dar bolsa, né, descontroladamente para eleger, é usar a faculdade para fazer evento, para promover nome de certos candidatos. E isso é caro para a faculdade. Isso é caro quando você põe um presidente irresponsável, que é muito caro. Então, acho que se a gente conseguir ter um presidente que consiga realmente fazer um trabalho bacana, que eu acho que tem que sair daqui, e eu acho que o candidato e as regras que vão ser discutidas na época de quem pode se candidatar, quais são os requisitos para poder se candidatar, uma delas tem que ser servidor efetivo e com certa quantidade de anos na casa, para o comprometimento e responsabilidade, principalmente para lutas, para discutir projetos de como crescer gradativamente o servidor para se sentir valorizado. Eu dou um exemplo para quem estiver nos escutando, um exemplo mais simples, para entender o quanto é importante a valorização do servidor, e é qualquer servidor. Vamos supor um operador de máquina, que ganha R$2.000 e é concursado. O prefeito vai lá e nomeia outro que não passou no concurso, não está lá há muitos anos e ganha o dobro do salário dessa pessoa. A pessoa que está lá há muitos anos se dedicando se desmotiva. Não quer acordar cedo, não quer trabalhar, não faz uma hora extra, não faz nada. Se você pegar o contra-cheque de quem fica fazendo hora extra, eles não pagam as horas extras. Você não desconta a falta. Né? Eles instituem aqui no nosso município que o servidor efetivo não trabalha. Você pode pagar o que eles falam, o servidor não trabalha. Mas se eu te perguntar, você vai contar para mim que acorda de madrugada e vai ser trabalhar. Mas por que faz isso? Porque os gestores que passaram, tanto esse atual que está brigando com o concurso público, o passado que estava brigando com o concurso público, e não faz. Não faz por quê? Porque eles precisam nomear comissionado para chamar o dito popular, o curral eleitoral para fazer um evento, tá cheio de gente, né, para fazer uma postagem, um monte de gente curtindo. E esquece da parte mais importante que é a nossa sociedade, porque o emprego da prefeitura não dá 10% na nossa comunidade. E os outros 90% está descoberto.
A gente precisa agregar mais o povo, a gente precisa mais do nosso servidor servir. A gente precisa ter plano de carga de salário não só para os professores da faculdade, a gente precisa para o magistério, a gente precisa para o servidor da saúde, a gente precisa para o servidor do urbanista que fica na rua. É totalmente imoral nessa cidade ter varredor de rua, coletor de lixo concursado. A gente tem menos que americano do Brasil. A gente tem menos que a Belândia. Os concursados estão lá embaixo. E aí tem a nossa previdência própria, não tem? O que eles fazem com o nosso servidor? Não, olha, vocês aposentou, mas a previdência não dá conta de pagar. Aí, se você está aposentado, eu vou pegar 14% da sua aposentadoria para te pagar. É imoral, é ilógico, é desumano. Então, eu acredito que a valorização do servidor público, tanto da faculdade como do resto do município, resolveria por demais a problema, tanto econômico como o intelectual do servidor de poder servir. Porque só no concurso, a economia que vai para a Ambev, você já cobre o custo do plano de carga e salário. Porque tem muita gente que vai falar assim, mas não tem dinheiro. Tem, porque o município ele pode falar que ele vai quebrar, porque ele vai passar por dificuldade, mas quebrar ele não vai quebrar. Porque o povo não tem como sair daqui, o povo vai continuar aqui, trabalhando aqui, com dificuldade até resolver o problema que o mau gestor deixou. A gente não pode passar por esse período e deixar os mais pequenos sofrer. E estou satisfeito com essas ideias suas. A gente compactou praticamente as ideias, né, nesse sentido de valorização, de moralidade, de fazer concurso. E aí eu já emendo a próxima pergunta, com relação a novos cursos. A gente tem hoje administração, contábeis, direito, pedagogia e enfermagem. E a gente precisa, que muito se sonha, precisamos de trazer o curso de medicina, mas a gente precisa, antes de um curso de medicina, de nos tornar centro universitário. Centro universitário precisa de ter no mínimo 8 cursos de exatas, humanas e biológicas. Então, você tem essa ideia, esse projeto de contribuir, de incentivar, de ser parceiro para trazer novos cursos, para a faculdade virar centro universitário. Qual a sua ideia a respeito? Muito importante a pergunta. O que acontece? A faculdade ela precisa se melhorar, ela tem que melhorar. A promessa de trazer um novo curso, eu acredito que qualquer pré-candidato que vem e faça que vai trazer um determinado curso, ela está sendo leviana. Ela está sendo leviana e sem estudo. Primeiro passo, a gente tem que tornar ela autossuficiente. A gente tem que arrumar suas infraestruturas, a gente tem que capacitar. Se eu te perguntar o último concurso que teve aqui, se eu não me engano, foi em 2010, o último concurso que teve para a faculdade é o meu. Então foi 14 anos nós não temos um concurso aqui para repor o servidor da faculdade que aposentou, que exonerou, que saiu ou que faleceu. Então a gente tem gente de comissionado que não tem nenhuma contribuição do próprio fundo que vai pagar o salário depois na aposentadoria do servidor. Então, o primeiro passo é a gente tornar ela autossuficiente, para o município não precisar fazer mais repasse, para não se depender tanto desse poder político, dar mais autonomia com a escolha do presidente, sendo através da composição acadêmica, né, um critério para as eleições e responsabilização se acaso alguém pegar e fizer mau uso desse cargo. Então, eu acredito que é o ideal ter esses cursos, transformar em universalidade, ter parceria tanto estadual como federal para isso, né? E o que precisa em primeiro passo para a gente agregar isso? Transformar financeiramente ela sustentável, a gente tentar colocar ela na tecnologia do curso à distância, entendeu? Que hoje vai virar a sensação, porque quanto mais o tempo passa, mais seu dia é corrido, parece que as 24 horas está encurtando. Então tem muita gente que fala, não, eu tenho que ir lá todo dia à noite, cumprir o horário, senão eu vou reprovar por quantidade de falta, as regras que tem. Então, quando você dá essa flexibilidade para o aluno, só a possibilidade de matriculamento. Então, a gente precisa modernizar a faculdade, expandir essa questão para a área digital e estruturar ela, para a gente buscar novos cursos. Porque a gente ficar capengando com cursos antigos e buscar novos, a gente vai ficar capengando com mais novos. A gente precisa primeiro cuidar da nossa casa para buscar o resto de fora, como no entender resumido. Perfeito. Só para sua informação, no mês de junho eu estive numa visita no Conselho Estadual com a conselheira Brandina, porque a faculdade, a gente já teve um curso de História funcionando aqui. E a gente tem esse curso ainda, ele está paralisado. E até o professor Luciano Berlina teve a ideia, o insight aí de
torna esse curso, voltar o curso em EAD. E eu estive lá, me foi informado que quem tem EAD hoje, tem. Quem não tem, não vão permitir a criação de EAD. Me parece assim, que tem hoje uma resistência do Conselho Estadual de Educação para com a criação de novos cursos de EAD. Mas se isso for assim, for o futuro, eu acho que com o próprio Conselho também vai ceder. Eu acho que a gente não pode ficar, se é a novidade, se o caminho é esse, a gente não pode ter resistência, porque, veja, recentemente a gente teve uma briga do Uber com o táxi. Então teve aquele enfrentamento. Eu acho que se é o momento, você não pode brigar contra o novo. O novo, ele chega e vai se impor e vai continuar. Se a EAD for o caminho, eu acho que sim. Por que não a EAD, né? Agora, já avançando para o outro tema, nós temos aqui um centro de convenções da faculdade. Sim. Eu não sei se você sabe a situação dele, mas ele foi construído pela faculdade, numa área pública, e ao que consta, havia uma disputa judicial a respeito do terreno. E foi resolvida essa questão, e era um processo que envolvia a prefeitura, o município. De repente, o município escriturou em nome do município o centro de convenções. Certo. Que eu carinhosamente, vou repetir até que eu volto para a faculdade, ele foi roubado da faculdade. E hoje ele está aguardando, pendente de uma reforma, e a gente vai até conversar com o Paulinho, porque na candidatura anterior deles foi colocado para ele devolver para nós. O centro de convenções, ele existe, foi construído pela faculdade, com recurso da faculdade, para sediar eventos da faculdade. E ele, na mão da prefeitura, do município, ele serve para fazer aniversário de parente, de político, de outros interesses. E se for um espaço para ser usado dessa forma, que seja explorado, que o recurso seja cobrado e que o recurso venha a incorporar o combalido cofre da nossa instituição. Então, Danilo, uma vez eleito, você devolve o centro de convenções para nós? Um dos primeiros atos. E além de devolver, a gente tem que deixar bem claro que hoje já está inutilizado, né? Sim. O centro de convenção foi uma promessa muito feita, tem uma placa lá pregada, o dinheiro que estava na conta, não sabemos o que foi feito do dinheiro, mas o centro de convenção ainda não encontra pronto. A gente é uma cidade que precisa mais das pessoas da nossa geração, que eu estou com 40 anos, a pessoa dos 30 aos 40, participar mais da política, cobrar do prefeito. Não ficar lembrando o prefeito passado, não lembra do que está hoje, porque quando ele ganhou, ele prometeu muita coisa, sabe? O prefeito atual, quando ele entrou, ele prometeu entregar esse centro de convenção. É uma reforma que é incabível para o município não estar pronta. A placa é de 300 e poucos mil, não chega a 400. O dinheiro veio, não era nem dinheiro do município, era verba parlamentar. Gravaram com o Alessandro Baldi que a verba veio. E a obra se encontra arrastando, começou em 2021, se arrastando. Vamos terminar em 2024, o centro de convenção não foi entregue. Né? Então, antes, o primeiro passo é concluir ele, te entregar pronto, funcionando aqui para a faculdade, para que a faculdade realmente controle, porque a faculdade precisa da sua semana jurídica, sua semana contábil, ela precisa dos eventos de colação de grau, de disponibilização para a prefeitura na formatura dos cursos. E essa questão do controle, eu acho também que é viável participar com o aniversário, porque não tem um espaço totalmente adequado para isso, mas que o controle anda aqui mesmo. Porque se as datas chocar com da faculdade, a prioridade é da faculdade, entendeu? Tem que ser dessa forma, era dessa forma no passado, eu não sei o porquê fizeram isso alterar, mas categoricamente tem que ser da fundação. Não, fico satisfeito de ouvir isso, porque é uma demanda que a gente tem e espero que essa obra, uma vez concluída, que isso retorne. Porque é um desrespeito, é dinheiro nosso, é dinheiro da faculdade que fez a obra. E aí, de repente, ele vai para a prefeitura. Então, espero que seja concluído na sua gestão, na gestão ainda do Paulinho, que ele é prefeito, esse mandato encerra em dezembro, ou seja, lá de quem for. Eu espero, a gente vai receber de bom grado, porque o local de um espaço aqui em Anicuns é mais ou menos R$3.000 que você paga por um dia. Isso é um dinheiro que faz falta para nós, e a faculdade cada vez vai se pequenando, e não pode. A ideia nossa é de crescer, de expandir.
E olha só, Danilo, eu já quero passar para a próxima pergunta. A faculdade, ela passa por uma dificuldade financeira, que é de conhecimento. E o município ele tem feito aportes até para manter a dignidade nossa, que é o salário em dia. Isso aconteceu. Essa gestão fez esse compromisso conosco e hoje o nosso salário é pago em dia, pelo menos isso. Mas a gente depende desse aporte. Por conta, você mesmo disse ainda há pouco, tanto desmando, tanta coisa errada, que estrangulou economicamente a nossa instituição. Uma vez prefeito, você se compromete a continuar fazendo esses aportes para manter a nossa dignidade salarial, e a gente precisa não é só de dignidade salarial, porque a faculdade ela não é um posto de saúde que você coloca uma secretária para falar que não tem Novalgina, que não tem nada. A faculdade ela precisa de ter dinheiro, eu preciso de dinheiro para custear palestra, ou ver um palestrante, eu tenho que recepcionar bem uma autoridade, eu tenho que ter dinheiro para pagar um hotel para essa pessoa pernoitar aqui. Então, você faz esse compromisso conosco de ser parceiro nesse sentido, até que a gente tenha a nossa liberdade financeira, econômica. Tem compromisso travado e compromisso de retirar a faculdade e reerguer ela para não ter aporte em menos de um ano. Porque a faculdade a gente tem que valorizar ela, a gente tem que criar essas medidas, trazer. Aí, todo mundo fala que o concurso público não traz economia, gente, mas traz demais da conta. É muita economia, são pessoas que trabalham. A gente precisa ter o concurso, ter a sindicância, saber o quanto isso economiza para os cofres públicos. A gente tem que fazer realmente que o município seja parceiro, trazer o centro de convenção, ter o controle aqui, ter autonomia para que não tenha desmandos mais. Né? É lamentável até hoje, realmente, o prefeito indicar, né, o presidente da faculdade. Acredito que não deveria e não deve mais fazer isso, e a casa foi eleita, isso não acontece mais. Esse aporte para a faculdade funcionar vai continuar da mesma forma, porque isso aí não pesa para o município, de forma alguma. O que eu vejo hoje que o município faz de errado com essa questão em relação à faculdade foi uma denúncia que eu fiz, né, de práticas feitas ilegal pelo atual prefeito, como o salário do presidente da faculdade sendo pago pelo dinheiro da Secretaria de Educação. E isso é erroneamente. Primeiro, porque ele não obedece hierarquicamente a Secretaria de Educação. Segundo, ele não obedece ordem, então ele não deveria ser remunerado por ela. Terceiro, um outro ponto muito crucial é que as bolsas universitárias concedidas pelo município é paga com dinheiro de educação. Aprovado por um orçamento que vai para a Câmara de Vereadores, que são vereadores que na sua grande composição apoiam o prefeito hoje. Mas o que acontece com isso? Em contraponto, eu vou estar mandando dinheiro para a faculdade tirando a da educação, mas eu estou deixando minha creche sem terminar. Eu estou deixando minha creche sem atender o ano inteiro. Eu estou parando ela em julho, estou parando ela em janeiro. Isso é imoral, isso é indigno para as crianças de 0 a 9 anos, que é quando ela mais precisa de nutrição e conhecimento. E com os pais precisam, principalmente os mais carentes, que não têm condição de ter uma babá para trabalhar essas coisas, para ter o seu CIMEI ali funcionando. Então hoje nós temos creche ali, foi promessa de campanha, né, do Zé, teve promessa agora do Paulinho, e não consegue terminar, mas consegue pegar o dinheiro dali e fazer o algazarra que foi. Né? E isso está no Tribunal de Contas. A promotoria viu que os crianças de 0 a 5 anos não estão atendendo o plano nacional, não estão atendendo o plano municipal nosso aprovado por lei. Então essas mazelas que acontecem hoje não vai acontecer na minha gestão. Vai ter as bolsas universitárias por lá para as pessoas carentes, que aqui necessita de estudo, quanto mais estudo melhor. E essa questão do 0 a 9 anos é para a gente criar crianças mais sadias e mais inteligentes, para que o futuro possa ser mudado. Porque o futuro não muda mais comigo. Porque eu tenho 40 anos. A minha esperança é fazer um bom trabalho, caso seja eleito, seja um bom gestor, para o futuro delas também serem bons gestores e ela ter um futuro cada vez melhor. Então a gente tem que começar do básico, não desviar esse dinheiro de forma incorreta, igual está fazendo agora, e mandando aqui para a faculdade, mas fazer de uma forma correta. E isso eu garanto, de que todo o dinheiro que vem hoje, a gente continua mandando, porque isso não pesa para o município, só deve fazer da forma correta. Porque a forma correta não tem nada que você possa fazer na sua vida do que é correto. Quando é correto, pode te apontar o dedo, pode te acusar de várias coisas, mas você nunca vai estar errado e vai dormir de consciência limpa.
Obrigado pela resposta. Olha só, é do meio jurídico, um dos instrumentos de controle que se tem, a fundação, ela é uma fundação pública, e aí tem o conselho curador, que é o órgão de fiscalizador do conselho curador. Esse conselho curador, a formação dele, ela fica a cargo de nomeação também do prefeito. E aí eu já fiz gestão com o atual prefeito, e vou fazer com os candidatos, tá? Para alterar o estatuto da fundação, para que o diretor da faculdade seja o presidente do conselho curador, que a Câmara Municipal indique membros, que os servidores da faculdade indiquem, que o Ministério Público indique e que a Prefeitura também indique um membro, para que ele não coloque, vamos supor, você uma vez eleito, você pega e coloca sua mãe no conselho curador, você coloca alguém que trabalha no seu escritório, a sua secretária. Então, cara, é inadmissível um negócio desse. O conselho curador vai ser aparelhado, e não, ele é um órgão de controle. O conselho curador, ele acompanha a gestão da fundação, e a fundação gera aquele dinheiro que a gente ganha aqui, ministrando aula, para custear a própria função social da faculdade, que é levar ensino superior para a Nicunce e a região. Então, gostaria de ouvir você a respeito disso. Olha, você tem uma ideia hoje, o tanto que a Nicunce está travada há tempo por uma briga política entre duas famílias. Aqui sai, né, vamos simplificar, sai a família Buzinho e a família Valadão. Tanto é que o Júnior Valadão foi condenado no Tribunal de Contas por prática de nepotismo. Já foi condenado com recurso lá tentando reverter essa situação. Foi identificada essa prática. Então, quer dizer, fica essas duas famílias brigando por poder e nada faz. Hoje os conselhos, tanto de educação como de saúde, já é indicado assim, por representante do comércio, representante isso aqui, representante o pessoal da saúde, representante da Câmara. Hoje já é dessa forma. Tanto que eles é mais do mesmo, que eles não veem a benéfica que seria para a nossa faculdade. A benéfica com uma faculdade que formou tantos bons advogados, tantas pessoas formadas aqui hoje, que melhoraram a sua situação de vida, que estão bem hoje financeiramente, saíram daqui, aprenderam aqui. Pai, eu dou um exemplo muito grande, meu amigo Pancho hoje, a situação que ele está hoje, um cara que venceu, formou aqui. Eu pego o meu amigo Vitor Hugo, que tem um escritório aqui, estudou, trabalhou para estudar aqui, hoje é um cara vitorioso. Então, como que a gente pode deixar a mercê de pessoas que nunca olharam para essa faculdade com os olhos que tem que olhar? Isso já é de prática transparecer. Como é que eu mesmo coloco uma pessoa para gastar dinheiro e eu mesmo nomeio uma pessoa para fiscalizar essa pessoa? É fora do comum, é ilógico, é imoral, é indigno. Né? Isso aí não deveria acontecer de forma alguma. Compromisso feito e será realizado, caso seja eleito. Certo. Essa faculdade, Dani, bem lembrada, a faculdade ela transforma vidas. Você falou esses dois rapazes aí, foram meus alunos. Você lembra do Crispim? Demais da consta, com a ajuda da promotoria, né, que foi do Dani, né? O Crispim trabalhava na Casa Verde, de garçom e... eu confundi o Crispim com outro menino. O Crispim conhece mais. Hoje sucesso na carreira, advogado. Já está na Bahia agora, tá? Isso. Então, a mensalidade da nossa concorrência aqui perto, mensalidade do curso, estou falando do curso de Direito, que é o nosso maior curso. Direito na PUC, R$2.000 mensalidade. Então, a gente oferece um curso aqui de Direito, mensalidade baixa, não é difícil conseguir bolsa. Então, essa faculdade ela é importante, ela transforma vidas, não é só aqui não. Em vários aspectos. A gente hoje está presente em Mozarlândia também, mas da mesma forma. É importante. Essa faculdade fez a diferença por longos 40 anos. Ele não pode ficar nessa situação de marasmo. Eu acho que está na hora. A gente precisa de aproveitar, porque a gente saiu de 394 alunos para cerca de 600 hoje. Então, está no momento, a gente está numa crescente, a gente não pode perder esse embalo. Tá? Não, só para ressaltar, na minha época formada em Direito, a gente era a segunda ou a terceira em aprovação, perdi apenas para a federal. Teve vida de ficar na frente da federal em índice de aprovação no exame da ordem. Então, quer dizer, ela sempre foi historicamente, a gente não pode deixar isso que destruir.
Esses exemplos que a gente dá é mostrando que sai daqui bons profissionais, sai daqui pessoas que evoluíram profissionalmente por causa dessa faculdade, porque deram a profissão através dessa faculdade. Então, essa politização aqui dentro tem que acabar. Principalmente, eu tenho 2 concorrentes hoje ao cargo da prefeitura, que um já foi prefeito, teve a oportunidade e não fez, se chama Lorival. E temos o atual prefeito, que é o Paulinho Barreirão, que está aí e não faz. Provavelmente agora vai prometer que faz, né? Porque é campanha, né? É do jogo, né? Prometer. Mas assim, o povo tem que entender que eles foram prefeito. Um está prefeito, o outro foi prefeito por 8 anos e não fizeram. E se prometer, pode ter certeza que não vai fazer. Porque você pode ter certeza que para eles ganhar na época, eles prometeram coisa e não cumpriram. Olha, na época, especificamente do Lorival, não houve isso, não teve essa conversa que está tendo, essa conversa que a gente está tendo com os candidatos. Na eleição passada, já tivemos a conversa com o Paulinho, e uma coisa a gente conseguiu, que não é muito, mas assim, a segurança salarial nossa, e foi por conta dessa conversa. Então, espero que essa conversa com todos os candidatos venha melhorar. Eu tenho a obrigação de ser esperançoso, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. E partindo, Danilo, aqui já para o nosso final, eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna que não se identificou, mas qual a sua proposta para o maior curso da faculdade, que é o Direito? Você tem alguma coisa específica do Direito? Você é aluno nosso, egresso do Direito, da Contábeis, tá? Essa pergunta eu tenho uma, também até aqui da Jordana, da presidente do Centro Acadêmico. Sua opinião a respeito da representação estudantil. Esse pessoal, a representação estudantil, eu dou um testemunho, são parceiros, e a parceria que a direção tem com eles vem gerando frutos cada vez melhores. Eu já fiz parte do Centro Acadêmico, e na minha época de estudante, pessoal muito bom, e estão colaborando para a nossa instituição, mas eu queria ouvir você. Eu vou te falar, fico feliz demais de saber que tem essa representatividade dos alunos. Né? Porque assim, a gente perdeu essa questão da essência que tinha no ensino médio do Grêmio Estudantil, aquele embate junto com a diretoria, aquela negociação entre melhoria de ensino, melhoria do lanche, essa melhoria da escola está cada vez mais evoluindo e entendendo também o aluno. Porque o ser humano é evolutivo. A gente evolui com o tempo, né? Se a gente voltar aí 20 anos atrás, os celulares nossos não eram smart. Então a gente evoluiu muito. Então, eu fico muito feliz, acho que tem que continuar. Todos os gestores, independente de quais horas, tem que escutar, né, a representação, porque não ficar só nisso. Saiu, da minha época do Grêmio Estudantil, saiu um candidato a vereador chamado Cássio. Né, tanto foi fervoroso o pessoal lá, que até conseguiu essa linha na viés política e depois desistiu dessa linha. Mas a representação dos alunos tem que existir toda a vida. E é importantíssimo. Fico feliz de eles estão participando e estão debatendo junto com a direção da faculdade. O aluno o que faz a instituição pulsar são os alunos. A vida, isso aqui, a vida são os alunos. Né? E essa responde a primeira pergunta: o que eu faria com o curso de Direito? Assim, a prática da docência, eu nunca fui docente. Né? Tenho a minha experiência na área jurídica, montei o escritório, sei o quanto é difícil quando você se forma, quando você fala assim, quando você está na faculdade, seu objetivo é passar na ordem. Quando você pega a carteirinha, que a realidade vem agora, que eu estou com essa carteira na mão. Então, assim, o que a gente poderia fazer como um gestor de fora, uma parceria, seria essa relação de encurtar, né, os alunos do nosso município ou de fora, como a gente possa fazer isso com a relação dos novos escritórios, com parceria, porque o escritório também recolhe ISS para o município, ele paga o alvará de funcionamento. Para esses escritórios que for parceiro da faculdade, tem um tipo de isenção, um tipo de benefício fiscal, para que incentive ele a buscar mais alunos que recém-formados na nossa faculdade para a questão do primeiro emprego. Porque isso é importante, a gente sai perdido, a gente tem muitas pessoas que se formam e desistem da profissão, porque não é uma profissão fácil, é uma profissão difícil. Eu brinco que o direito é fácil formar. A gente precisa aqui de gestores que olham para a classe mais fraca. Mas porque o cara que forma e tem condição financeira
estrondosa, ele não, se ele formar para direito ou não formar, ele poderia estar bem sucedido. Então ele pode levar uma vida mais regrada financeiramente de ganho no judiciário, para depois começar a ganhar. Então ele aguenta, mas quem precisa para sobreviver, ele não tem essa oportunidade. Isso é importante, a gente precisa de gestores olhando para isso. Então eu acho que se olhar, se participar, incentivar os escritórios grandes com incentivo, eu acho que a parceria pode ser viável. Ótimo. Danilo, eu quero novamente agradecer a sua gentileza por atender o nosso chamado e finalizando, se tiver alguma questão que gostaria que eu tivesse perguntado que passou batido, aí pode ficar à vontade para dar seu recado aí a respeito da nossa instituição. A palavra é sua. Muito obrigado pela palavra. Olha, eu queria deixar bem claro a todos que se preocupam com a faculdade, mas os que se preocupam de verdade, sabe? Não daqueles que realmente têm o poder de fazer uma diferença e não faz. Assim como o atual prefeito entrou, ele teve um problema muito grande, né, com um docente daqui, que hoje se encontra candidato também, que é o Valdemir. E assim que ele entrou, o primeiro fato foi inventar uma gratificação, né, uma bonificação junto ao seu salário. Foi identificado pelo tribunal, o tribunal está processando, já considerou irregulares essas verbas, está pedindo para devolver. Então que a gente seja mais compromissado, que a gestão seja o que foi perguntado aqui, que a gente coloque não um presidente indicado pelo prefeito, porque isso se deu porque é um presidente indicado pelo prefeito, porque se for servidor daqui, lutando pela capa, isso aqui não existe, não está no nosso estatuto, não está permitido, então nós não vamos fazer isso aqui. Então, assim, a moralidade, vocês podem contar comigo caso seja eleito, tanto financeiramente, tanto por moralidade. Muito moralidade no nosso município, a gente muda a vida do nosso cidadão, sabe? A gente tem aqui uma cidade que eu falo para todo mundo, que os nossos gestores nunca olhou para os mais fracos, para os mais pobres. A gente tem um lago, tem um cartão postal, eu vou dar aqui exemplo para vocês. Do lado do Arco Verde, são casas bonitas, e do lado da Santa Lúcia já não tem tantas. Por quê? Porque o município insiste nessa secretaria de obra grudada ao lado, a vez de deixar aquele terreno para a privada, a vez de colocar um porto daquele lado, para valorizar os imóveis. Por quê? Porque lá tem o Estado de Vila, e por ter o Estado de Vila, o poder público nunca olha. Então, assim, a gente tem um compromisso de olhar para os mais fracos e cuidar daquilo que a gente tirou tanto suor. E eu tirei daqui todo o meu ensinamento e o que eu consigo produzir hoje, veio dessa faculdade. Então, tenho agradecimento, agradeço o convite. E se continuar, né, depois da política, pode querer participar outras vezes e vou atender o convite sempre que for chamado. Vai ser sempre bem-vindo aqui, não só você, mas como todos os egressos, gente que é parceria, você também é um profissional bem-sucedido e inspira os nossos alunos, porque a propaganda que eu tenho para fazer da faculdade é o sucesso dos egressos. Quem passou por aqui, a gente tem promotor, tem delegado, tem juiz, a gente tem advogado bem-sucedido, a gente tem servidor público, federal, estadual, a gente tem político, a gente tem deputado, tudo que passou por aqui. Vocês são o testemunho vivo de que a faculdade cumpre a função dela, de mudar a vida das pessoas. Própria coisa disso sou eu, porque assim, na minha família não tinha linhagem de advogado, nós somos os primeiros, eu e meu irmão Saulo. Então, assim, de forma inclusive, a gente trabalhava na usina na época e estudava, trabalhava, depois a gente decidiu não trabalhar mais, trabalhar por conta própria, né? Então, foi todo um ciclo para chegar, né? Não é que você chega ali, mas sem a faculdade, sem o apoio familiar, a gente não chega, mas o testemunho é que a faculdade vale a pena e que lutar por ela não é desperdício de tempo. Mas para lutar por ela, você sabe o caminho que é servidor, lutar pelo servidor e valorizá-los. Porque quem ensina de verdade é o servidor bem valorizado dentro da sala de aula. Tá bom, muito obrigado. Então, já encerrando, amanhã às 14 horas, a gente vai fazer a entrevista com o candidato Paulo Sérgio. Na sexta-feira, às 14 horas, candidata Clédia. Às 15 horas, candidato Paulinho do Barreirão. E ainda aguardamos confirmação de horário e data para amanhã ou depois de amanhã dos candidatos Luaster e Dr. Lorival. Obrigado, abraço a todos.